Fala aí pessoal, eu tô aqui novamente. Hoje eu tô aqui pra comentar com vocês esses episódios maravilhosos que foram os episódios 24 e 25 da 8ª temporada, ou seja, quase os últimos episódios aí, só falta um pra temporada encerrar. E nós tivemos finalmente a revelação do grande segredo da Ice. E eu confesso logo de cara pra vocês que eu fiquei muito, mas bem surpreso com o que aconteceu e me surpreendi de maneira boa com esse episódio, com esses dois episódios. Então se você quer conferir a minha review desses episódios, é só continuar aí que nosso vídeo já vai começar. Começando pelo episódio 24, nós temos o Crystal Syrenix, né? E nesse episódio nós temos uma explicação do porquê da mudança no visual. Diferente do Ancient X e até mesmo do próprio Syrenix, que não tiveram explicação nenhuma quando o visual mudou, dessa vez nós tivemos uma explicação, mas em que se olham e estranham, e nós temos uma explicação de que a transformação se adaptou ao local, no caso, né? No caso era um local de gelo, muito gelado, água muito fria, então a transformação Syrenix se adaptou para proteger as Winx e tudo mais, a temperatura e essas coisas. É uma explicação bem razoável, bem simples, mas eu confesso que até que gostei, porque pelo menos teve explicação, porque nos outros lá não teve explicação nenhuma. Então, agora sim parece que o Syrenix evoluiu, né? Ele teve uma mudança para melhor, ele evoluiu por causa da temperatura e essas coisas assim. Ainda assim, não é algo que, nossa, é necessário ter isso. Não é necessário, mas pelo menos teve uma explicação e ela foi coerente, digamos assim. Então, ponto positivo. E o reino que elas estão nesse episódio é Diamond, que a gente descobre que era onde a Ice vivia quando era pequena. E, gente, nesse episódio nós temos um flashback do seu passado, onde todo mundo achou que a menininha lá de cabelo branco era, na verdade, a Ice. Sendo que, no episódio seguinte, que é o episódio 25, a gente descobre que essa menininha não era a Ice, e sim a irmã da Ice. A Ice mesmo em si é aquela loira. A gente nunca tinha visto a Ice loira na nossa vida. E assim começa o desenrolar de toda a trama envolvendo a Ice no episódio. Nós descobrimos então que a Ice possui uma irmã chamada Saphire, que é essa personagem que nós vimos que parece muito com a Ice em versão pequena, é a irmã dela. Esse episódio também confirma a informação de que as Trix não são irmãs biológicas, tá, galera? Eu tô deixando aqui bem claro, as Trix são irmãs porque elas se consideram irmãs. Mas a Ice deixa bem claro num diálogo com a Storm e com a Darcy de que elas não são irmãs de verdade, que a única irmã de verdade mesmo, biológica que ela tem, é a Saphire. Mas voltando pro grande segredo da Ice, nós temos a continuação daquele flashback dela com sua irmã, e nós descobrimos que elas viviam lá, tudo bem, maravilhoso, até que chegou uma bruxa que resolveu destruir aquele reino, o reino de Diamond. Ela meio que castiga o reino, que o reino fica todo coberto de gelo. Muito parecido com o que acontece em Domino também, vocês se lembram disso? Então, só que ela não faz só isso também. Ela também transforma a irmã da Ice, a Saphire, numa raposa branca. É uma maldição que a Ice promete, depois disso, todo esse desenrolar, a Ice jura que vai se tornar a bruxa mais poderosa de toda a dimensão mágica para poder restaurar o seu reino, salvar a sua irmã e fazer com que todos sofram o que ela sofreu, né? Ou seja, o segredo dela é que ela tinha uma motivação durante todo esse tempo para poder fazer as suas maldades. Ou seja, esse episódio traz a mensagem de que, uma mensagem que eu acredito muito aqui na vida real, que é: as pessoas não nascem ruins, elas não nascem maléficas, e sim elas se tornam devido às coisas que acontecem nas suas vidas. E essa pra mim é a mensagem que esse episódio deixou claro. A Ice era uma pessoa como qualquer outra, ela não era má, só que uma coisa que aconteceu na vida dela, essa maldade que fizeram com a irmã dela e com o reino que ela morava, essa maldição, fez com que ela ficasse cega querendo vingança, querendo fazer com que as pessoas se sentissem mal, igual ela também se sentiu quando aconteceu isso com ela. Então por isso ela acaba se tornando, é uma motivação que ela acaba tendo pra fazer as atrocidades que ela fazia ao longo dos episódios das temporadas antigas. Além também, claro, dela ser a reencarnação das bruxas ancestrais, essas coisas. Isso não altera nada disso, tá, galera? Ela continua sendo lá uma reencarnação das bruxas ancestrais. Isso não altera em nada, apenas mostra que ela tinha um passado além disso que foi explorado agora nessa temporada. E o que eu achei disso, galera? Eu confesso que foi surpreendente e eu gostei, tá?
Eu tenho alguns pontos negativos porque acaba trazendo a história para um ponto mais infantil. Só que esse mérito, gente, a temporada já tá infantil mesmo, então não tem por que a gente comentar sobre isso. E eu gostei porque eles aprofundaram a história da personagem como nunca tinha sido aprofundada antes. A gente apenas sabia que as Trix eram reencarnações de bruxas ancestrais e acabou. A gente não sabia mais nada sobre o passado delas e nunca teve uma confirmação delas serem irmãs ou não. E agora nós tivemos a confirmação de que elas não são irmãs biológicas. Então eu gostei porque aprofundou muito a história da personagem, que é uma coisa que a gente não sabia, a gente não conhecia o passado dela. O episódio também mostra um lado bem sentimental da Ice, que ela quer salvar essa raposa, que no caso é a irmã dela. E eu acho isso muito bonitinho. Eu já disse nos meus vídeos que eu não concordo com isso de vilão ficar bonzinho, mas eu analisei melhor e vendo esse episódio que me agradou muito, eu parei pra pensar e... Gente, as Trix foram ótimas vilãs, já fizeram maldades demais ao longo dos anos, e elas sempre no final são humilhadas e perdem. E eu acho que já tá na hora de terminar esse ciclo, então se for pra elas ficarem boas no final da temporada, que seja. Desde que isso encerre esse ciclo de derrota Trix, Trix volta, derrota de novo, porque já ficou cansativo. Então, eu acho que isso não é uma coisa ruim. Eu achava que seria, mas agora eu tô começando a achar que não. E tudo indica que no próximo episódio, que é o último episódio da temporada, as Trix podem se unir pela primeira vez, criar uma aliança com as Winx e as Trix lá pra poder derrotar o Voltor. Se isso de fato vai acontecer ou não, a gente só vai descobrir amanhã e eu gravarei um react assistindo ao episódio e também comentarei tudo o que eu achei com vocês. Mas e vocês? O que vocês acharam desse episódio? Comentem aqui embaixo as suas opiniões, que eu sei que a galera ficou um pouco dividida, algumas pessoas gostaram, outras não gostaram. Então comentem aqui embaixo as coisas que vocês acharam. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, de deixar a sua joinha, de me seguir nas redes sociais, que é o Mike Soares B. E fiquem ligados porque vai sair um novo vídeo em breve comentando o último episódio da temporada, que se chama Escrito nas Estrelas. Então um beijão e até lá, galera!